Jesus morreu em uma cruz por você. Agora, você já se perguntou o porquê Jesus precisava morrer por você? Nós estamos muito próximos da Páscoa e este tema é extremamente importante de entendermos na sua plenitude. Olá, eu me chamo Mari Garcia e você, que ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva agora e já ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue também lá no Instagram e no meu segundo canal, Bíblia Falada com Mari Garcia, onde você vai ouvir as escrituras sagradas através da minha voz. Vocês, mulheres, são convidadas a estarem comigo no Encontro Lamparinas Acesas, toda sexta-feira às 18 horas, ou melhor, às 18h30, no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Se você quiser participar, me chama lá no Instagram que eu vou te avisar direitinho onde fica, ok? E hoje nós vamos falar sobre este tema tão importante nesta Semana Santa, nesta semana que está chegando aí, a comemoração da Páscoa. E diz lá em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, por que Deus morre, Deus coloca o seu Filho para morrer por nós? Em primeiro lugar, Jesus morreu para pagar o preço dos nossos pecados e rebelião contra Deus. Isaías 53:5 diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, andávamos desgarrados, cada um de nós se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, Jesus levou sobre ele todas as nossas iniquidades. O que quer dizer isso? Levou sobre ele os nossos pecados. Imagine que nós, ainda na aliança antiga, do Antigo Testamento, tínhamos que seguir os mandamentos, tínhamos que seguir a lei de Deus. Imagina você em frente a um juiz e ser julgado por seguir ou não seguir as leis que estão na Bíblia. E quando chega lá frente a frente com esse juiz, determina se você vai ser salvo pela eternidade ou vai ser condenado pela eternidade. E claramente você nunca iria conseguir cumprir exatamente tudo conforme a lei. Porque não tem como, em algum momento você ia falhar em alguma lei, em algum preceito, em seguir algum mandamento. E por conta disso, Jesus morre na cruz do Calvário, para que as nossas iniquidades, através de uma nova aliança com Cristo, através deste sangue derramado sobre nós tivéssemos este perdão. Amém? Então, na cruz, a penalidade por todas as violações da lei foi imposta por Jesus Cristo. Quando Jesus morre, ele não carregava o seu próprio pecado, ele carregava o nosso pecado. João Batista diz, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. 1 Pedro 2:24 diz, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados vivêssemos para a justiça, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, nós somos sarados, nós somos renovados, porque Jesus levou na cruz, ele troca de lugar conosco. Era para nós estarmos ali e levarmos este pecado sobre nós, mas ele leva sobre ele. Então, quando nos arrependemos dos nossos pecados e nós recebemos essa justificação dos nossos pecados, nós recebemos esta salvação pela fé em Jesus Cristo. E em segundo lugar, Jesus morreu para nos trazer perdão dos pecados e liberar-nos da culpa. Isso mesmo. Satanás tenta apontar o dedo para você dizendo que você é culpado, de que você não é perdoado, de que você não vai conseguir porque você fez isso ou aquilo. Mas Deus manda te dizer que você é perdoado. Nenhuma culpa está sobre você. Você está liberto, você é livre em Cristo Jesus. Isaías 53:10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e por meio do Senhor fez da sua vida uma oferta pela culpa. Somente com base na morte de Jesus que Deus concede perdão a nós, pecadores. 1 Coríntios 5:6-17. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então o sacrifício de Jesus não apenas concede perdão para os nossos pecados, mas liberta o pecador de toda a culpa. Então quando o profeta Isaías é confrontado por conta do seu pecado, diz lá em Isaías 6:7, veja, isto tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi removida e o seu pecado foi expiado. Então, aquela brasa encosta na boca do profeta e a partir dali é expiado o seu pecado, né? A iniquidade é removida. Então, da mesma forma, Jesus, quando o seu sangue é derramado na cruz, o pecado que estava sobre nós é expiado, é retirado. Então, em terceiro lugar, Jesus morreu para apaziguar a ira de Deus sobre nós.
Êxodo 12, 7 diz: Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Por isso que é Pesach no hebraico, é passarei, né? Ele passa adiante. A Páscoa é Pesach no hebraico. Passarei. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Então, todos os descendentes, incluem nós, a Igreja de Cristo, vamos festejar a Páscoa, não é exatamente na mesma data, mas não importa, o importante é a lembrança do Pesach, deste sangue passado sobre os beirais da nossa janela. Quando Deus derramou a sua ira sobre o Egito, os israelitas ali foram poupados, o anjo da morte passa, os primogênitos todos morrem, mas os primogênitos dos israelitas não morrem. Então ali, esse momento, esse ato ficou conhecido como a festa da Páscoa, né? Os israelitas fizeram 3 coisas que mantiveram eles seguros. Foi passar este sangue ao redor das ombreiras, eles se alimentam do cordeiro, eles comem toda a carne do animal, né? Eles também comem logo em seguida os pães asmos, pães sem fermento, aqui representando o arrependimento do pecado, a retirada do pecado. O fermento aqui aponta para pecado. Em terceiro, eles estavam prontos para deixar o Egito após esse ato em si. Então nós hoje estamos, quando recebemos esse sangue de Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados e em seguida temos que deixar a velha criatura, temos que deixar os velhos costumes, idolatria, a Babilônia antiga, os costumes antigos, as tradições, a cultura que você seguia antigamente, a nova era, tudo aquilo que até então para você era o correto, você precisa reavaliar depois que você aceita Jesus, depois que o sangue de Jesus está sobre você. Porque precisa haver uma mudança, uma metanoia da sua mente, do seu comportamento. Em quarto lugar, Jesus morreu para nos redimir de toda a maldição da lei, suportando essa maldição nele mesmo. Gálatas 3:10, todos os que confiam na observância da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Então, pouco antes de Jesus morrer, ele diz, está consumado. É como se ele estivesse consumando levar essa maldição da humanidade sobre ele. A obra da salvação até então estava incompleta, mas quando ele é crucificado, essa obra é consumada. Então ali, a maldição foi carregada sobre ele. Então agora as pessoas têm acesso à presença de Deus no céu, em todo o tempo e por toda a eternidade. Olha que coisa linda. Até então a gente não teria esse acesso, mas a partir desse momento a gente tem este acesso. Então ali, visivelmente, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, no momento em que o próprio Jesus morreu, mostrando este acesso direto. O véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Lembra desse louvor? Ele fala exatamente sobre este momento em que o véu se rasga e o acesso se torna direto. Em quinto lugar, o Senhor Jesus morreu para nos livrar desta presente era má. Gálatas 1, versículo 4 diz, o qual se entregou a si mesmo por nossos pecados, para nos resgatar desta presente era má, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então, quando nós nos arrependemos e cremos em Jesus, nós somos transferidos do reino das trevas. Este mundo é do maligno. Então, quando nós cremos em Jesus e o sangue está sobre as nossas cabeças, nós saímos deste reino das trevas e vamos para o reino de Deus. Colossenses 1,13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Então, Satanás não é mais o dono
de vocês, o meu dono. A partir do momento que nós queremos em Cristo, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, cidadãs do céu. Em sexto lugar, o Senhor Jesus morreu para nos levar para Deus, nos levar até Deus, nos dar acesso a Deus. Ok? 1 Pedro 3,18, porque Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. A cruz preenche uma lacuna que há entre nós como pecadores e Deus, o ser perfeito, onipresente, onisciente, aquele que é o nosso grande eu sou. Ele é o sumo sacerdote que atravessou a cortina dos céus para comparecer diante de Deus. Hebreus 4, versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então que hoje nós possamos ter essa certeza de que através da morte de Jesus, através deste sangue derramado na cruz, nós temos hoje o perdão dos nossos pecados. Não carregamos mais a culpa dentro de nós. Nós hoje temos total acesso ao nosso Deus e Pai. Essa lacuna, esse espaço que havia entre o pecador e o Deus dele, entre o homem e o próprio Criador, acabou. Nós temos acesso direto através de Jesus Cristo. A ira de Deus não cai sobre nós durante os tempos difíceis e os tempos da grande tribulação que virão. E nós temos esse acesso sem perdão, esse acesso com perdão dos nossos pecados. Que coisa maravilhosa. Que possamos ter essa certeza em nosso coração e continuar crendo e aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus. Você, mulher aí com as suas lamparinas acesas, preenchidas, cheias de azeite e óleo reserva. Aguardamos e ansiamos a vinda do nosso Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.